Então ele chega para a mãe, e estava na hora de casar. A mãe então fala: meu filho, eu vou te dar o script de como que deve ser uma mulher para se casar. A Bíblia tem padrão, só tem um jeito de casamento dar certo. O que a Bíblia diz continua sendo o que Deus está pedindo pra gente, é a mesma coisa que ele fez no Éden, que ele pediu para Adão e Eva. Quando Deus fala, come da árvore da vida, ele está falando, dependa de mim, todos os dias, o tempo todo. Diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede os rubis. O coração de seu marido confia nela. Geisa, dá para ser essa mulher virtuosa? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Fica, um papo que edifica. Que bom que a gente está de volta, né? Nós ficamos um tempo aí parados dos nossos episódios, mas hoje Deus nos trouxe a oportunidade de ter um papo que realmente eu creio que vai edificar as nossas vidas. Amém. Eu quero receber aqui com muita alegria a Geise Ramos. Ela é psicóloga, conferencista, escritora e ela aceitou vir aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza, principalmente para você, mulher, que o papo de hoje vai ser um papo que vai edificar os corações. Certeza absoluta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Que honra. Que bom. Você sabe, Geisa, que eu quero começar te falando o quanto eu fiquei encantada o dia que eu te conheci. Promete? Eu conheci essa mulher numa célula da igreja. Foi. E eu falei uma... Eu falo demais, não. Eu falei uma coisa ali e ela começou a falar. Amém. E você começou a falar com uma doçura, com um encantamento. Eu fiquei assim, ó. A hora que você terminou, eu falei, eu preciso falar mais com essa mulher. Eu preciso falar mais com essa mulher. A gente não sabe o que vai sensibilizar alguém, mas a gente precisa ter coragem, né? De, naquela hora que você tem vontade. A célula é para isso, não é? Para você ter um tempinho, meio que para ruminar aquilo que você já ouviu. Exato. E às vezes falando é que a gente sabe, né? Que a gente sabia coisas que a gente nem sabia que sabia. E foi muito natural. bom. Eu me encantei. Que bom que você tá Amém, aqui. amém. Hoje nós vamos falar sobre o papel da mulher no casamento, Ok. tá? Sabe, Geisa, eu já contei um pouquinho pra você aqui nos bastidores que eu atendo muitos casais, né? E que os casais, eles têm muito problema de comunicação. Muitas vezes as mulheres, elas não conseguem entender o seu papel no casamento, né? E eu queria trazer um pouquinho essa ideia, mas que a gente pudesse trazer a ideia cristã sobre isso, sabe? Colocar um pouquinho sobre o que Deus quer para a mulher no casamento. Então, eu quero começar, eu separei aqui Provérbios 31, Ok. tá? Versículo 10, ele diz, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede os rubis. O coração de seu marido confia nela. Geisa, dá para ser essa mulher virtuosa? É difícil ou é fácil? Eu falo muito dessa mulher. Aliás, eu nasci ouvindo isso, né? Eu vim de um lar evangélico, então eu nasci lendo a Mulher Virtuosa. E o meu objetivo sempre foi parecer-me com ela. Essa história começa com a mãe do rei Lemuel. O rei Lemuel estava sem mulher. Então ele chega para a mãe, e estava na hora de casar. A mãe então fala, meu filho, eu vou te dar o script de como que deve ser uma mulher para se casar. Então aí que ela começa, no versículo 10, a contar como é que tem que ser essa mulher, né? Então ela vai dando esse perfil. E quando a gente estuda esse capítulo, eu já achei mais de 20 qualidades dessa mulher, né? Porque cada versículo dá pra gente achar uma qualidade. E a gente precisa se inspirar nela todos os dias, né? Não que eu já tenha chegado lá, mas eu já coloquei metas. Tipo assim, eu quero chegar nisso, eu quero chegar nisso, eu quero chegar nisso. Esse primeiro versículo, o que eu gosto dele, primeiro, eu acho que a gente precisa, já que a gente vai falar do ponto de vista cristão, Isso. a gente precisa orientar o nosso ouvinte de que a Bíblia tem padrão. Só tem um jeito de casamento dar certo. Quando o homem faz o papel de homem e quando a mulher faz o papel da mulher.
sabe? Existem funções dentro do casamento que precisam ser respeitadas, né? Homem manda, mulher obedece, via de regra é isso, entendeu? A liderança tem que ficar na mão do homem. Se a gente quiser, por quê? Porque o homem no casamento, à luz da Bíblia, o casamento que dá certo é um homem que ele é provedor, entendeu? É um homem que ele acolhe, mas ele acolhe no sentido de protetor também, entendeu? Para esse homem exercer essa função, ele precisa ter liderança. A última palavra é sempre dele. E aí ele fala do papel da mulher, que quando a gente define biblicamente, porque a Bíblia diz que ela tem que ser submissa, então ela tem que obedecer. O mundo torce os olhos para nós. Torce. Por quê? Porque a mulher, por causa do feminismo, do movimento de contracultura, ela não foi feita para obedecer. Ela quer ter o mesmo papel que o homem. E é aí que começa o erro, biblicamente falando. A Bíblia não coloca papéis iguais, nem funções iguais. Não tem jeito de dar certo. Alguém tem que mandar. E quando eu fiz psicologia organizacional, eu aprendi isso. Dentro da empresa tem que ter o presidente, o vice-presidente. E por que tem que ter o presidente? Porque alguém tem que dar a última palavra. Mesmo que a decisão seja tomada errada, é melhor decidir do que deixar de decidir. A mulher seria a vice-presidente? A mulher seria a vice-presidente. Por quê? Pode-se até alternar esses lugares, desde que seja com a conivência do marido. Tem homens, por exemplo, dentro de casa, você vai dizer, foi em acordo, ele continua sendo a liderança. Entendeu? Sim. Nessa área, às vezes tem setores, por exemplo, minha esposa é melhor nas finanças. Tem casais que optam por isso. Então você vai cuidar das finanças, você vai dizer quanto a gente pode gastar esse mês. Olha que legal. Mas foi sobre a anuência da liderança do marido. Percebe? Totalmente. Esse é o conceito que o mundo não suporta. Mas que não, se você quiser viver o casamento à luz da Bíblia, e eu acredito que é o único jeito de dar certo. Exato. Porque tem mulheres hoje, o mundo tá fazendo com o feminismo o quê? A mulher ocupar esse outro papel de liderança. O que acontece? Vai tudo parar na minha clínica. De que jeito? Elas vão terminar estressadas. Elas vão terminar mal amadas. Elas vão terminar sobrecarregadas com doenças psicossomáticas. E masculinizadas também, né? Isso, totalmente. Porque para ocupar esse lugar de liderança, os homens vão ficar efeminados. Isso. E elas vão ficar masculinizadas. Essa opção foi dela. Porque não tem como duas pessoas ocuparem o mesmo lugar no espaço. Se alguém está liderando e a mulher quer esse lugar, ela vai dizer todas as normas. Só que eu falo, gente, onde que tá a inteligência racional mesmo, não precisa nem ir só para emocional. Racional. A mulher tá pegando tanta atribuição que ela depois ela tá totalmente sobrecarregada. Ela para de admirar o marido. Se eu paro de admirar o marido, eu já não vou amá-lo como deveria. Isso. Ela pega uma função de provisão e de proteção que depois ela vai detestar, porque o marido vai acomodar na posição de vítima, de ser cuidado, de ser, ele não aprendeu, porque aquele espaço não estava vazio, ele não ocupou. E muitas vezes você acredita que às vezes uma das responsabilidades desse marido ser assim pode vir da história que ele teve com a mãe, que não conseguiu ensinar ele a ser um provedor, ou um pai que também não foi, e aí entra no casamento, aí essa mulher também não consegue. Pode vir das experiências anteriores que ele teve, da visão de casamento que ele teve, mas a Bíblia não dá responsabilidade de pai para mãe, pai e filho. A Bíblia dá responsabilidade para a mulher. A Bíblia diz que a mulher edifica ou destrói com as próprias mãos. Né? Eu falo, quando eu me casei, porque eu tinha feito psicologia organizacional, eu tinha aprendido a liderar e gerir empresa.
Quando eu me casei, o meu marido foi totalmente empírico, ele já era empresário, ele já tinha trabalhado, eu nunca tinha trabalhado, ele já tinha trabalhado vários anos, desde os 16 anos, então ele tinha 16 anos que ele trabalhava. Então, ele tinha empresas. Aí a gente foi montar a nossa empresa, então ele montou uma empresa e eu montei a clínica. Quando eu comecei a perceber que a gestão dele ia ser totalmente ineficiente, não ia dar certo, porque ele é bom para comprar, para vender, para negociar. Isso é visível. Eu falei, esse é o dele. E aí me deu vontade de assumir a gestão. Na hora, o meu primeiro ímpeto foi, eu vou assumir a gestão. Na hora que eu fui fazer isso, eu falei, eu vou orar. Vou perguntar se isso é a vontade do Senhor. Eu fiz 40 dias de jejum e oração. Olha. No primeiro dia, porque eu estava percebendo que era muito difícil ser submissa. A gente só aprende a ser submissa no casamento depois que a gente casa. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você experimentar. Quando eu percebi que eu falei, Deus, o Senhor vai me ensinar a ser submissa. E eu lembro que no primeiro dia à noite eu acordei de madrugada. E eu fui orar, me deu vontade de colocar minha cabeça no meio dos pés do Gia. Ele estava deitado e eu coloquei a minha cabeça. Quando o Gia acorda, eu tô chorando com a minha cabeça no meio dos pés dele. Ele me acorda, ele me levanta do chão. Falou, amor, o que tá acontecendo, né? Eu falei, eu tô orando para Jesus me ensinar a ser submissa. Eu quero saber ocupar esse lugar, porque eu sabia do mal que me comia, eu não tinha conversado nada dele, mas eu sabia a cobra que me habitava, né? Humanamente falando. E aí ele me levantou e falou, você é a mulher mais submissa que eu conheço, né? Eu falei, mas eu vou continuar orando. E o Espírito Santo ficou calado nos 40 dias. No último dia, era numa sexta-feira. Sábado, o Gi tinha um tal de um jogo de futebol com os amigos que eu detestava, porque a gente era recém-casados. A gente trabalhava a semana inteira e eu achava que o sábado era pra ficar só pra nós dois. E ele já saía no sábado ao meio-dia, tipo assim, dando pulinho dentro de casa, com chuteira, não sei o quê. E aí ligava um amigo que não queria vir, não, eu passo pra pegar, não. Eu falava, ele Aquele não movimento, né? Eu falava, ele não tem essa alegria, essa euforia quando vai sair comigo. Então eu tinha muito ciúme, inveja daquilo lá. E aí, no 40º dia, o Espírito Santo falou assim, você quer ser rainha? Trate seu marido como rei. A família e os amigos dele como realeza. Uau! Eu sabia tudo que Deus estava falando. A minha sogra, eu tinha uma dificuldade enorme com a sogra. A partir daquele dia, o Espírito Santo disse, sogra, primeiro lugar. Amigos dele, segundo lugar. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei uma geladeirinha no sábado, cheguei antes, fiz uma fileira, comprei churrasquinhos prontos, fiz uma congeladinho só de churrasquinhos, cozinhei a mandioca, deixei ela quentinha já no isoporzinho do lado, enchi de bebidas. Quando ele veio dar aquele beijinho rápido, tipo assim, beijar pra ir embora logo, eu falei, vem cá. Ele falou, não. Eu falei, vem cá. Aí quando eu abri, sabe o que aconteceu? Ele ficou tão feliz, que a gente namorou no tapete da sala. Espírito Santo falou pra mim, quer ser tratada como rainha? Exato. Trate seu marido como rei. Aprende a priorizar o que tem prioridade pra ele. A partir daquele dia, ele não saía mais pra ir pro futebol. Naquela época, tinha que locar filme. Ele pegava filme de chorar, que eu sou romântica, eu gostava. O chocolate. Primeiro ele me organizava, depois ele saía. Ou seja, Geisa, esse movimento, ele começou em você, né? A mulher começou a movimentar, você começou a movimentar, eu fui entendeu que tem aprendendo que com o tratar ele Espírito como Santo. rei. Qual que era meu lugar? Porque tem muita gente que vai pra coisa que é bem psicologia, que é a história de vida, os padrões que eu tive. Deixa eu te dizer, sabe onde está seu padrão? Na Bíblia. Sabe? Gênesis está lá.
Deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Depois você vai ver no Novo Testamento, vários lugares onde a Bíblia vai falar, homem manda, mulher obedece. E aí, não adianta você querer caminho, é claro que você pode querer caminhos paralelos e adjacentes para explicar o que você está fazendo. Para de querer se explicar. Vai para Jesus, não existe conselheiro melhor que o Espírito Santo. Que ele vai, a Bíblia fala assim, ó, que na nova aliança, a Bíblia fala, nós não vamos ter leis estereotipadas, porque antes no judaísmo a lei era para todo mundo a mesma lei. Então eram leis estereotipadas, tipo faz isso, deixa de fazer isso, porque na velha aliança você tinha que obedecer para receber bênção. Isso. Se você obedecer, as bênçãos te acompanharão. Se você desobedecer, vai vir maldição. Mas quando Jesus vem, ele cumpre as leis. Ele instaura um novo momento, que agora é a graça. E agora, sabe qual que é a legislação da graça? Ele fala assim, ó, eu vou escrever no seu coração as minhas leis. Vou escrever na sua mente a minha lei e no seu coração os meus desejos, as minhas vontades. Ninguém vai precisar dizer para você que você tem que conhecer a Deus, porque eu vou me apresentar para você. Uau! Ninguém vai precisar ir lá falar para você o seu casamento com o seu marido hoje, você tem, porque a lei hoje é personalizada. Muitas vezes o que pode para você não pode para mim, porque o meu marido é outro, a minha realidade é outra. O Espírito Santo é aquele que adequa, de acordo com a sua necessidade e a sua realidade, o que você tem que fazer. Percebe? No fim, é fácil. É mais fácil do que difícil. É, mas não é. Por causa do humanismo. Porque no final das contas, o que a Bíblia diz continua sendo, o que Deus está pedindo pra gente é a mesma coisa que ele fez no Éden, que ele pediu para Adão e Eva. Quando Deus fala, come da árvore da vida, ele está falando, dependa de mim, todos os dias, o tempo todo. Quando eles escolhem a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão escolhendo, eu vou decidir o que é certo e o que é errado para mim. De novo, eles estão confiando na inteligência racional. Isso. Eles estão confiando na competência. Eles estão confiando no diploma. Estão confiando em si mesmos. Então, esse é o problema. É porque mesmo quando a gente nasce de novo, a nossa alma não aprendeu, não nasceu de novo, ela continua a mesma coisa. A nossa mente continua sendo a mesma mente. Então, eu nasci de novo no espírito, mas a minha mente continua a mesma. Então, a Bíblia fala que eu preciso renovar a minha mente todos os dias. Porque senão eu vou confiar em mim, a minha tendência é... E a chance de dar errado, principalmente no casamento, é grande. A chance de viver naturalmente. Isso. Eu queria falar um pouquinho sobre Eva, né? Para você, Eva manipulou Adão, Eva foi seduzida pela serpente, Eva foi seduzida, seduziu. Porque quando a gente fala de Eva, eu penso muito sobre essa questão de ser auxiliadora, né? Essa auxiliadora idônea. E Eva foi lá e falou, come. E Adão foi lá e comeu. A gente entra nessa coisa do destruir com as próprias mãos. Eva que destruiu tudo isso? O que você pensa sobre isso? A gente precisa considerar as duas coisas. Porque quando Deus vai julgar, ele não coloca a culpa em Eva. Adão coloca. Quando Deus vai encontrar Adão, fala, você não apareceu no mesmo bate-horário, no nosso mesmo bate-local? Tipo assim, Deus não perguntou o que você fez, perguntou por que você não foi. Ele estava perguntando de presença. Deus estava questionando, era a amizade que a gente perdeu. Foi o tempinho, porque Deus fez a gente para relacionamento. Deus estava ocupado, era... Você não foi no nosso encontro. Senti sua falta. Entendeu? Adão não vê isso. Adão, porque ele já estava se sentindo culpado, com vergonha, escondeu. O que ele pensou? Ele falou, não, o problema foi o que eu fiz. E aí ele fala, o meu problema foi a minha mulher. Deus, quando vai imputar responsabilidade, ele não imputa sobre a mulher. Ele fala que do primeiro Adão é que veio o pecado. No segundo Adão veio a justiça, que é Jesus. Entendeu?
Então, por que ele não coloca na mulher? Porque a liderança do lar, Adão deveria ter assumido a liderança. A mulher vai, come, desfruta, faz. Adão podia ter falado, acaba aqui. Ele não falou. Então ele também não exerceu a liderança. Ele terceirizou a responsabilidade para Eva, né? Isso. Ele se deixou seduzir. E a mulher fez o que lhe competia, ela seduziu. Percebe? De novo, quando ela faz essa escolha, ela está confiando nela mesma. De novo. É só isso. E ela usou da sedução? Claro que usou. Ela ofereceu, certo? A gente não sabe a cor que é a fruta, mas certamente tinha brilho, certamente estava fresquinha. Cara de suculenta. Ele estava com fome, certamente, porque a gente sabe o que fazer. A gente é inteligente, a gente sabe a hora de oferecer, o jeito de oferecer. E ele comeu, entendeu? Agora, que ela tinha o poder de construir e não destruir, podia. Há autores que falam, por exemplo, porque ele deixou conversar com a cobra, ela estava carente, foi conversar com a cobra. Isso tudo pode ser considerado, mas podia ter terminado na atitude dela de dizer: eu confio no que Deus me disse. Se Deus disse que comer disso eu vou morrer, não importa o que o diabo diz, importa o que Deus disse. Ela escolheu não acreditar a Deus a verdade. E aí a gente encontra muitas Evas hoje em dia nos casamentos que acabam fazendo com que os casamentos não sejam da vontade de Deus, né? A gente se comporta como Eva. É uma questão de escolha o tempo todo. O que eu vou escolher? Eu vou decidir, eu vou tomar as próprias decisões. O mundo, ele quer os coaches hoje. A ideologia mundana. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Renovar é todos os dias você tem um versículo para caminhar em cima dele. Entendeu? Tem um parâmetro, uma meta. O mundo, ele quer que a gente acredite o quê? Coloque Deus só nas coisas impossíveis do seu dia. Isso. Quais são as coisas impossíveis do nosso dia se a gente for olhar racionalmente? Se aparecer 1 ou 2 segundos do dia com uma coisa impossível, foi um dia extra. Porque é difícil ter dia de coisas impossíveis. Isso. Você vai lidar o tempo todo com coisas impossíveis. Você vai levantar de manhã e você vai ter a chance de fazer tudo pelo seu próprio coração, pelas suas próprias escolhas. Mas você vai ter a chance de colocar Jesus, olhar no espelho, Deus, obrigada pelo dia, Isso. pela saúde, pelo marido, pela casa. Ao invés de reclamar, ai, esse cabelo, ai, esse danã, na hora de vestir, Espírito Santo, vem comigo. O que o senhor acha? Eu tô me olhando no espelho, Espírito Santo. Tem hora que você coloca, não tá legal. A voz do Espírito Santo, ela é sensível, acredite naquilo, troca de roupa, entendeu? Vai sair, Espírito Santo, o senhor sabe qual que é a minha agenda, mas qual que é a agenda do Senhor? Quais são as novidades que o Senhor vai colocar de pessoas que vão cruzar o meu caminho? De contatos que vão me acontecer. Nós duas, foi numa célula. Exato. Hoje a gente já tá aqui, quase amigas íntimas. Por quê? Porque a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em Jesuscidência. Jesuscidência, adoro essa frase. Colocar Jesus em tudo. Deus não quer fazer parte só do que é impossível. O mundo quer que a gente acredite e faça a sua parte. A maioria das coisas que você tem que fazer é no suor do seu rosto. Acredite no trabalho das suas mãos. Não acredite. A Bíblia não quer que você acredite no trabalho das suas mãos. É a humanidade querendo explicar a divindade, quando Deus quer que a gente dependa, quer que a divindade explique a humanidade. A nossa nascente está em Deus. Embora Ele tenha dotado a gente de sabedoria, inteligência, talentos, dons, tudo Ele deu. Mas para ser usado como? Dentro da vontade perfeita do Espírito Santo que mora em nós. Agora, Geisa, isso tudo que você coloca, né, para mim faz muito sentido, até porque eu vivo uma caminhada com Cristo, né? É claro que todos os dias a gente
quer ser menos Eva, né? Quer ser mais auxiliadora idônea, quer escutar mais o Espírito Santo. Mas o que eu queria trazer aqui é sobre nós duas, né? Você é psicóloga, eu sou psicanalista, atendo casais, você também. Qual que é a tua postura? O que você pode falar para quando a gente vê uma mulher que ela está destruindo o casamento com as suas próprias mãos, mas ela não tem o conhecimento de Jesus ainda? Porque veja só, eu não sei você, mas eu já tive muita dificuldade sobre trazer essa ideia da submissão. A mulher, quando ela escuta o marido manda, a mulher obedece, isso é uma música, é um filme de terror, né? Uma música de terror no ouvido dessa mulher. Mas eu não aprendi assim, mas isso é um absurdo. E aí, como é que a gente, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mulheres cristãs, porque uma coisa que eu acho gostoso na caminhada cristã é como quando a gente come um bolo de chocolate muito gostoso numa doceria, é muito gostoso. Aí você diz, ai Marcele, tem algum lugar que eu falo, olha, tem uma doceria que tem um bolo, você precisa ir lá. Jesus é assim, né? A gente quer dizer, você precisa conhecer. E muitas vezes esse acesso, esse momento, talvez não é o momento ainda daquela pessoa, talvez, né, não sei se eu tô me expressando direito, mas voltando para a pergunta inicial, como é que a gente coloca essa ideia da submissão, essa ideia dessa mulher auxiliadora, quando essa mulher na terapia ali ela não conhece? Acho que você já deve ter visto mulheres assim. Eu falo que você tem que dar um pedaço do bolo para ela provar. Você pode falar, Jesus é tão gostoso como um bolo de chocolate, com cobertura de brigadeiro. Mas se ela não provar, ela só sabe daquilo que você disse. Você tem uma realidade, o bolo de chocolate é mesmo bom, mas eu nunca provei. Eu vou indicar diferente do que se eu disser pra pessoa, vai naquela doceria, porque eu já comi, entendeu? Vai ter sua experiência pessoal. Sim. Entendeu? Jesus tem que ser uma experiência pessoal. Eu falo que eu faço gesiatria, né? Eu nunca fiz psicologia. Amei. Jesus me ensinou que, primeiro porque eu não sou humanista, a minha psicologia não é humanista e toda psicologia é humanista. Ela parte do centro do poder que o homem tem para gerir, né? Ela coloca o homem no centro. Isso. E o que eu faço é tirar o homem do centro. É colocar Jesus no centro. Então isso não é psicologia, via de regra. E eu sempre deixei isso claro para o meu paciente, entendeu? São combinadinhos. Eu não aceito pacientes que não creem em Deus. Olha só. Entendeu? Não aceito. Não aceito porque... Tá, eu fiz uma exceção. Eu lembro que assim que eu me formei, tô lembrando agora, eu entreguei meu canudo para Jesus no dia. Eu falei, Deus, o senhor sabe que o meu ministério é ganhar almas para Jesus, né? Então... eu tô apresentando isso pro Senhor, porque eu sei que isso aqui vai ser só um jeito de eu conseguir pessoas que não vão até a igreja, mas que elas vão numa clínica. Exato. Né? Aquela psicologia elas vão buscar, e Jesus elas não vão buscar. Isso. Então naquele dia eu fiz esse acordo com Jesus, eu falei, a única coisa que eu quero do Senhor é que o Senhor me garanta que nunca as pessoas vão sair sem te conhecer. Que lindo. E aí eu me lembro, eu devia ter uns 3, 4 meses de formada. Tava começando meu consultório, ninguém me conhecia ainda tudo. E chegou um paciente que era engenheiro do ITA. Então ele estava trabalhando de uma grande empresa da minha cidade. E ele ia passar lá 3, 4 meses só. E ele falou, ouvi falar na senhora. Nunca fiz terapia. Inteligentíssimo, então, tipo assim, ele lidava bem com o racional, o problema dele era o emocional, e era exatamente o que eu sabia fazer. Mas quando ele chegou, ele falou, ouvi falar aí pela cidade que a senhora é crente, que a senhora tem Deus, e eu sou ateu. Então eu queria negociar com a senhora uma coisa, a senhora nunca falar sobre Deus comigo. E eu tinha feito esse acordo, e nessa hora, eu não sei porquê, eu disse combinado. Aceitei. Fiz todo o tratamento, foi ter psicoterapia breve, em 3 meses, ele já tinha chegado, eu tinha dado um foco, tinha resolvido. E chegou o tempo de dar alta, o dia de dar alta. E nesse dia eu lembro que era depois do almoço, eu saí de casa chorando.
Eu falei, Deus, eu não tô feliz. Porque tudo que eu te pedi foi que o Senhor fosse conhecido, entendeu? E se ele não ouviu de Jesus através de mim, quem vai falar de Jesus para ele? E aí eu me lembro que quando eu tô fazendo a sessão de despedida, dando alta pro meu paciente, esse homem começa a chorar. De uma forma que ele nunca tinha chorado. Uau. E quando ele me abraça, ele falou, Geisa, quando eu estou do seu lado, eu sei que Deus existe. Uau. Sabe? É porque humanamente falando, a gente acredita que precisam-se de palavras, que Deus precisa, tem um caminho só para chegar lá. Deus não tem um caminho só, entendeu? E na terapia é assim, na análise é assim. Ele tem infinitos caminhos, né? É. E ele faz do jeito que ele quer. Mas absolutamente eu gosto de combinados, tipo assim, testa isso, se não der certo, testa isso essa semana, Aham. entendeu? Incrível. E é impossível você testar, colocar Deus e não gostar. É impossível. Você sabe que o meu marido, né? Eu até tava te contando um pouquinho. Pra quem não sabe ainda, o meu marido também, antes dele caminhar com Jesus, ele era ateu agnóstico, né? Ele talvez não negasse a existência, mas tanto faz se existisse ou não. Indiferente. E uma vez nós saímos com um amigo e ele disse, cara, me explica esse negócio de Deus, porque pra mim essa conta não bate. E esse amigo disse assim, cara, Deus não se explica, Deus se experimenta. Uau. Então eu não consigo explicar pra você. E ele guardou aquilo até o dia que ele teve uma experiência. E ele trouxe pra mim, meu bem, realmente não se explica, se experimenta. E depois que se experimenta, você quer que os outros experimentem também. É né? contagiante. É contagiante, é. Eu achei interessante isso que você falou sobre eu não aceito pessoas que não acreditem em Deus, né? Não aceito. Salvo Essa exceção, entendi. que eu não sei por quê. Quer dizer, Deus sabia. E por quê? Porque ali não dá pra você colocar a tua linguagem? Basicamente porque eu não acredito no casamento que não seja feito de acordo com o que a Bíblia diz. Não vai dar certo. Deus, quando primeiro, Deus instituiu um casamento. Por isso o casamento existe até hoje. Casamento não era uma instituição para existir hoje. Não tem explicação. Você viveu numa família a vida inteira. Você aprendeu a amar, você aprendeu a gostar. De repente você conhece uma pessoa no meio da curva da vida que você nunca viu na sua vida e você quer montar com ela uma história independente e vai largar a família de origem, porque se você não cortar realmente os vínculos emocionais, você não vai construir uma família nova. Como que isso explica? Não tem explicação. Entendeu? Onde você aprendeu a amar, onde tudo que você aprendeu foi ali. E agora você vai colocar uma pessoa na sua vida que ela vai ser muito mais importante. Muito mais importante do que todas as pessoas anteriores. E aí é onde as pessoas têm dificuldade muitas vezes. De colocar essa pessoa em primeiro lugar, em segundo, né? Porque Deus em primeiro, mas colocar essa pessoa ali como a tua prioridade e deixar e cortar com o pai e com a mãe. E se você não fizer isso, não vai dar certo. E às vezes você tem duas pessoas com modelos de mundo diferentes, né? É um que pode até ter uma ideia disso, o outro não tem ideia alguma, eles se juntam e aí vão formar uma família sem ter essa base, acaba que lá no final vai ter um impasse, vai ter um desgaste, não vai. Pra psicologia, isso é dependência emocional. Se você ficar com vínculo de dependência emocional com o pai, dependência emocional com a mãe, primeiro, você não vai prosperar financeiramente. Você não vai construir uma família, uma terceira instituição. Que agora, sua família não vai ser mais seu pai e sua mãe. Eles vão ser familiares. Isso. Sua família vai ser o seu marido. Depois os seus filhos. Os filhos também não têm que ocupar o primeiro lugar. Isso. Num primeiro momento, por causa da necessidade
de cuidado na primeira infância, segunda Isso. infância, vão precisar de mais tempo, mas não significa prioridade. Isso. E se você errar em colocar para os seus filhos quem é a prioridade também dentro de você, você já vai ter dificuldade na educação deles, na formação deles. E eles vão ter dificuldade no casamento deles. Uma vez eu falei pra uma amiga, ela ficou chocada. Marcele, que horror. Eu falei, lá em casa é assim, a hora que eu coloco a comida, coloquei a mesa, coloquei a comida, chamo todo mundo, a primeira pessoa que eu pergunto, meu amor, quer que eu te sirva? Quer que eu coloque pra você? Você quer suco natural ou você quer tal coisa? Você não fala pros seus filhos? Não, primeiro eu pergunto pro meu marido. Aí depois eu falo, Fê, você quer coca ou você quer, né, suco? O que você vai querer? Mas em primeiro lugar é ele. Até os meninos falam, mãe, você sempre serve o tio. Primeiro o tio, porque é padrasto, né? É. E aí eu falo, sim. E eu tenho certeza que ali ele tá vendo, Com né? certeza. Ele tá olhando, ele tá absorvendo. Tanto é que esses dias, Uma a atitude Olivia- fala mais que 1000 palavras. muito. A Olivia disse pra mim que as amiguinhas estavam conversando e uma amiguinha contou que a mãe colocou o pai pra fora de casa e que eles brigam muito, que ela não aguenta mais. A Olivia falou, gente, os meus pais, eles não... Eu nunca vejo os meus pais assim, brigando desse jeito, coloca pra fora, dormir no sofá. Nossa, na minha casa não tem isso. Aí uma amiguinha disse, ai, duvido. Porque todos os pais brigam assim. Ela falou, os meus não. E ela veio trazer isso pra casa. Por quê? Porque todas as vezes que ela vê a gente tendo alguma situação de conflito, porque conflitos existem, ela sempre vê um falando e o outro escutando. Um falando e o outro escutando, com respeito. Você acredita que foi assim que eu vivi? O meu lar de origem é assim hoje, a minha casa. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a diferença da Geisa é porque ela vive o que ela fala, né? E quando ela fala a Bíblia diz, ela vive isso. Então ela falou, eu não acreditava nesse negócio desse amor dela com esse marido, mas aí ela foi conviver com a gente. E ela fala, gente, é surpreendente, né? É surpreendente. Porque é possível. Quando eu falo que sexo, por exemplo, eu nasci numa casa sempre falando que o casamento foi feito para sexo e que sexo era a melhor coisa que existia nessa vida. E hoje eu sou muito do meu ministério é falar de sexo, né? E aí eu falo que porque eu sabia que sexo era bom. Não necessariamente porque na minha primeira e segunda infância os meus pais falavam sobre isso, mas eu sabia que tudo se resolvia no quarto, entendeu? E aí, quando eu entendi que é lá que acontecia o sexo, eu comecei a associar. Porque não existia gritos, nunca existiu briga, nunca existiu, entendeu? Existiam diálogos, existiam pessoas que às vezes alteravam o ânimo, mas que conversavam e se entendiam. Poderoso. Entendeu? Totalmente. Então, eu não acredito num casamento que não tenha estrutura. A única estrutura foi o Deus que criou essa estrutura. Entendeu? Então, ou a gente começa do começo Isso. e respeita a estrutura, Isso. e aí aprende a andar nessa estrutura para viver o certo, ou então não precisa vir até mim. Você vai continuar vivendo sob a estrutura que você quer. E aí Que você pode vai ser responsável e por que ela. pode parecer até num momento que tá dando certo, né? Uma ilusão, mas no fim a gente sabe. Você falou um negócio legal, você falou que a sua amiga disse que você tem constância, né? Me lembrou de Ana. Ana, porque Ana é uma inspiração para mim. Porque quando a gente vê a história e que ela orou, eu fico imaginando o quanto ela orou, né? O quanto ela quis e ela colocou e ela fez o voto com o Senhor, né? E outra coisa em Ana também que me encanta é que, pelo menos das leituras que eu fiz, a gente não vê dizendo que Ana devolveu ali a provocação de Penina ou que Ana se amargurou com o marido. Ela se amargurou pelo fato de não ter filhos, né? Sentiu aquilo, mas você não vê ela uma mulher com ironia, pelo menos a imagem que eu tenho a imagem de uma mulher de oração, com constância. Como é que a gente pode trazer Ana para o nosso casamento, né? Qual é? Eu gosto de Ana, eu vejo um perfil psicológico aí também. Eu gosto de Ana no sentido de não desistir, orar até que. A Bíblia fala, existem 3 instâncias de oração. A Bíblia fala, primeiro, pedir, buscar e bater,
né? Pedir é um tipo de oração. Só tô pedindo. Mas quando eu começo a pedir e não vem, então agora eu vou buscar. A oração tem mais intensidade aqui, né? Quando eu tenho atitude, eu saio do lugar e vou fazer outras coisas. Então bater é quando já não deu mais, eu vou na porta de Deus e falo, Deus, entendeu? Eu vejo que no dia que ela fala com o sacerdote, que ela consegue a bênção dela, ela foi no grau, ela já estava no bater. Tava no bater. Quando ela chorou, e aquilo, ele olha para aquilo e fala, ela tá bêbada, né? Tipo assim, não era um choro comum, sabe? Tinha desespero ali, tinha alguma coisa muito incompreensível até, né? Que o sacerdote olha e fala assim, ó, você não tá legal, né? Vai para casa, vai ficar bem. Mas ela fala, não, eu tenho uma dor. Ele fala, pois a partir de hoje você não tem mais, né? E ela engravida. Agora, a única coisa que eu vejo que a gente também pode aprender com Ana é porque vão existir peninas sempre no seu caminho, sabe? Peninas são aquelas que vão olhar para aquilo que você não tem e vão querer usar aquilo que você não tem para te inferiorizar. Isso. Isso eu não permito. Entendeu? Por exemplo, eu até hoje não tive filhos biológicos. E nunca ninguém me viu chorando. Nunca ninguém me viu reclamando, porque a gente tem sempre a opção de olhar, a vida sempre tem duas moedas. Tem uma moeda só que tem dois lados. Você sempre pode olhar, você tem um ângulo de ver. Eu só vejo ponto positivo até hoje da minha vida, entendeu? Deus tem preparado para mim momentos diferentes que depois, quando eu for mãe, que a maternidade não me daria. E eu os aproveito assim, sabe, com unhas e dentes. Porque vai chegar um tempo que eu não vou poder fazer isso. A gente precisa aprender a ser inteligente, de saber que Deus, o nosso Criador, Ele sempre sabe mais do que a gente. Isso. E que a gente não pode pedir e continuar segurando uma pontinha, né? De que a pontinha é o controle. Vai ser Ó, tô segurando feliz. aqui. A Ana podia ter sido feliz muito antes de Samuel. Olha só que visão. Podia ter aproveitado coisas que ela não aproveitou se ela não tivesse sofrido por causa de Penina. E daí que chegou o dia da adoração, vou lá no dia da adoração, na videira, eu sou da videira. E a gente faz jejuns, 2 jejuns no ano, né, de 21 dias. Nesses dias, até 2 jejuns atrás, eram os dias que eu pedia filho. Eu orava como Ana, Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Há 3 jejuns atrás, quando eu fui no altar, que aí no último dia eu ia para o altar, era a hora que eu ajoelhava e às vezes eu chorava, quase sempre. Deus, tô aqui, se chegou a hora do Senhor, eu tô pronta. E nesse dia eu fui com o Gi. E aí, nesse dia, o Espírito Santo falou assim, pode parar de orar, eu já te ouvi. Então agora meus jejuns não tem mais esse foco. Eu já sei o que você quer. Entendeu? A gente precisa aprender a ser feliz. O que Deus prometeu pra gente é comer o melhor dessa terra. Mas a gente fica se perdendo com aquilo que a gente ainda não tem. Isso. Para, querido. Presta atenção. Até as tribulações, as momentâneas tribulações. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo pra mim, ele tira o chapéu, porque tem uns versículos que ele fala pra mim, que, tipo assim, sei ser feliz tanto na riqueza quanto na pobreza, na escassez, ou passando necessidade, né? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu tenho, Pedro, tipo assim, olha, fica feliz na tribulação. Cara, se isso não é loucura, é o quê pro mundo? Loucura. Quando a gente aprende a ver Deus na situação, na dificuldade, por exemplo, hoje com meu marido, se eu tô tendo uma dificuldade hoje com meu marido, fico feliz, sabe por quê? Porque Deus tá querendo me fazer chegar num lugar que eu ainda não cheguei. Ele tá querendo me dar uma compreensão que eu ainda não cheguei. E o objetivo de Deus, sabe qual é? Me levar pro céu. Só isso. Essa é a prioridade de Deus.
Eu sempre penso nisso. Eu sempre penso sobre o que é que Deus está querendo me ensinar com isso aqui que eu estou vivendo. O que é que Deus, aonde Deus está querendo me levar? Qual é esse aprendizado? E eu preciso estar muito sensível a isso. Porque se eu estou passando por isso, é porque eu vou agora elevar um nível. Exatamente. E agora eu vou levar um outro nível. Isso. E depois um outro nível. E é interessante que quando eu olho para trás, eu vejo que de fato isso aconteceu. Não, e a Bíblia ela fala, qual que é a eternidade? A Bíblia fala. Qual que é a eternidade? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a Deus como único Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Sabe qual que vai ser a eternidade lá no céu? Continuar conhecendo a Deus. É lindo. É esse o caminho. Que a gente aprenda a viver o céu aqui. Entendeu? Uhum. É só isso que Ele quer da gente. Você sabe que esse lado que você falou de Ana, eu preciso te dizer, me sensibilizou. Muito obrigada. De verdade. Amém. Essa coisa de ela poderia ter sido feliz antes, ela não precisava. Não precisa. Olha como Pra tem que ir buscar e olhar pro que você não tem? Começa a agradecer. Cara, ela tinha um marido que era apaixonado por ela. Apaixonado por ela. Vai fazer sexo. Dava a melhor parte vai pra ela. viajar, vai comprar as melhores roupas, vai viver o que tem pra viver. E aí quando a gente fala de Maria, né? Maria quando recebeu o chamado, Maria recebeu, entregou, né? E teve aquilo como chamado de sua vida sem contestar, né? Eu não sei qual foi a fala de Maria, não sei de cor, eu ainda tô aprendendo muita coisa, mas é muito bonito que ela fala, né? Eu sou a tua serva, né? Eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva. Ela se coloca como... ela conhecia Deus, né? Conhecia a ponto de falar assim, ó, se é a tua vontade, porque o anjo Gabriel, quando avisa, ele fala, ó, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Ela não sabia muito o que ele estava falando, nem que jeito ia ser aquilo. Mas de repente ela começa a ver, eu tô grávida, minha menstruação acabou de aparecer, minha barriga tá crescendo, meu seio tá aumentando, eu tô grávida. E ela nunca tinha se deitado com um homem. E ela só estava noiva, né? O casamento era diferente para os judeus, né? Ficavam uns 9 meses arrumando tudo, ou seja... E o que José faz? Ele teve também o seu encontro com Deus para falar, não, é do Senhor, tô aqui, tamo junto. A mulher, ela precisa dentro do casamento ter essa sensibilidade também de Maria, de escutar Deus e de escutar aquilo que Deus coloca como missão, né? E receber isso. E aceitar, sabe? E dar autoridade devida. Quando você dá autoridade devida para quando Deus fala com você e não tem dúvida, seu marido automaticamente é levado para esse lugar. Todas as pessoas que caminham com você são levadas para esse lugar. Eu tava numa viagem agora, esses dias agora, meu marido ia viajar. E ele ia viajar sozinho, e é mais de 800 quilômetros, eu ia ficar sozinha, eu tô na casa da mamãe esses dias, e eu falei, amor, não quero que você vá sozinho. Queria ir junto. Ele falou, nessa viagem você não vai. Aí eu dormi, falei, Espírito Santo, eu quero ir. Aí quando foi no outro dia, o que eu fiz? Orei. Eu sabia que tinha alguma coisa nessa viagem que não era para ele ir sozinho. Na verdade, eu tava temendo, era a viagem, porque seria uma viagem porque ele tinha perdido o avião. Então ele ia de carro, 800 quilômetros, ele só ia lá fazer uma reunião e voltaria dirigindo. Então a minha ocupação era acidente, sabe? Era morte mesmo. Então era essa a minha preocupação. E eu falei, não tá certo. Primeiro eu sou uma ótima motorista, depois eu sou uma ótima companhia, entendeu? Vai ser uma delícia se a gente for juntos. Por que não 2 dias, 3 dias diferentes? Sair da rotina. Falei assim com o Espírito Santo. Quando foi no outro... Aí o que eu fiz? No outro dia ele ia ter uma reunião com um amigo íntimo da gente, que também é sócio. Que aí eu liguei, eu falei, o que eu vou fazer? Ele vai lá nessa reunião. E eu passei no WhatsApp pra ele, falei, ó, o Gi vai aparecer aí. Ele disse que eu não vou na viagem, mas eu quero muito ir. Você deu um jeito nessa reunião de descobrir que ele não quer que eu vá na viagem e que ele quer ir sozinho. E deu um jeito de convencê-lo de que ele não deve ir sozinho, por causa da viagem mesmo, né? Do trânsito, da viagem em si, não sei o quê. Falei desse jeito e falei, e é segredo.
Ótima. E aí orei. Enquanto ele foi fazer essa reunião, eu levei o cachorrinho para tomar banho, arrumei as nossas 2 malas. Na verdade, fiz uma mala só, coloquei a minha roupa debaixo das roupas dele. A estratégia E dela. aí, quando lá pelas 11, que era o horário dele tá vindo, que aí ele ia almoçar rapidinho, já ia sair, ele liga e fala, amor, como que tá a mala? Eu falei, já tá tudo pronto, já dei banho no hotel, a gente já tá pronto para ir com você. E aí ele sorriu, e eu pensei, deu tudo certo, entendeu? A gente precisa, se a gente coloca essa verdade de Deus, sabe? Que ele é líder, que ele tem a última palavra, que o meu papel é submeter. Eu já tô no primeiro degrau. Quando eu sei, mas a Bíblia manda obedecer no Senhor. Quando eu tenho uma palavra do Senhor, então eu falo com ele diferente. Não é uma questão minha, eu sei que Deus tá nisso. E aí eu me lembro que na hora de despedir da mamãe, que eu tava na casa dela, a mamãe falou, Deus tá te levando, Deus vai te usar lá. No caminho ele me conta uma coisa, eu tô indo fazer um negócio assim, 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 tananana. Nessa hora o Espírito Santo falou comigo, não é pra fazer esse negócio. Eu esperei, a gente dormiu no hotel, porque ele ia no outro dia de manhã nessa reunião. A gente dormiu quando a gente estava tomando café, quando a gente foi fazer a nossa oraçãozinha juntos, para abençoar, para Deus abençoar o dia. Que, aliás, é o outro segredo de um casamento em Deus. Orar junto. Não tem, quando você pega na mãozinha do seu marido. Não tem como, o céu se abre de uma forma tão milagrosa que você fala, meu Deus, porque eu não orei antes, entendeu? A gente tá fazendo a nossa oraçãozinha, eu falei, amor, e aí vem a autoridade do Espírito Santo sobre a sua boca. A sua postura muda, a sua entonação de voz muda. Sabe por quê? Porque agora é o Espírito Santo que tá falando com ele, não é mais você. Eu falei, deixa eu te dizer, sobre esse negócio assim, você vai ter que ter cuidado. Porque esse homem, no final, ele é tão poderoso, ele é tão que ele pode te engolir. Aí eu só sei que quando ele voltou da reunião, ele falou, eu nem propus o que eu vim propor. É lindo. Você conseguiu fazê-lo entender sem ser você e sim o que Deus falou pra você e sem bater de frente. Porque quando, é aí que eu falo, qual é o grande das mulheres? Você quer um provedor, você quer um homem líder, você quer um homem protetor, mas você não banca isso. Exato. Você não dá conta. Mulher tem que bancar isso. Se eu quero um homem que dê a última palavra sempre tem que começar em mim. Sim. Eu acho que o grande problema das mulheres hoje, que o feminismo, esse é o problema. A mulher quer ser protegida, ela quer um líder, ela quer um protetor, ela quer um provedor. Mas ela não banca isso. A primeira pessoa com quem ele tem que exercer todas essas funções começa em mim. Entendeu? Então, tipo assim, começa em mim a última palavra. Ele falou não, é não. E eu falo sim, senhor. Eu me lembro que muitas vezes eu ganhei mais. Hoje é difícil isso acontecer. Mas ainda acontece. Muitas vezes eu ganho mais que ele. Porque eu deixo alguns pacientes, eu vou deixando juntar. Eu falo, não me paga agora, me paga o dia que eu pedi. E eu deixo juntar várias sessões, porque daí eu quero receber um montante, porque daí eu posso fazer bastante coisa com esse dinheiro. E aí eu me lembro que... E as minhas pacientes, elas sabem quanto me pagam. E no final, quando viram minhas amigas, eu lembro que um dia a gente estava no shopping e a gente estava andando em várias. Elas só se reúnem quando eu tô junto. Tipo assim, vamos marcar um happy hour. Não, a gente vai estar, não, então vamos deixar pra depois. E aí você percebe o tanto que Jesus faz diferença. A única coisa que a gente tem de diferente pra dar é Jesus, né? E por que faz diferença? Aí tá, eu tava nesse happy hour com muitas amigas, a gente parou no shopping e teve uma sandália que eu gostei. E o meu pé é 36, ou seja, é um número que todo mundo, a maioria, então esgota rápido. E era lançamento. Eu ligo pro Gi e falo, amor, eu posso gastar? Elas olham pra mim e falam, não acredito que você tá fazendo isso. Entendeu? Tipo assim, o dinheiro que você ganha, né? A vida que você tem, você liga pro seu marido pra comprar uma sandália. A gente estipulou no nosso casamento que quem cuida das finanças... Lembra que eu falei que Jesus estava me... Uma das coisas que ele me orientou foi isso. As 3 primeiras empresas que a gente teve, a gente faliu. Mas meu marido aprendeu a ser o melhor gestor do mundo. Entendeu? Eu queria que ele chegasse nesse lugar.
Quando você liga para ele perguntando, eu posso gastar, sendo que você tem o dinheiro, né? Sendo que você trabalha também, você tá colocando as coisas em ordem. Porque na verdade eu nunca quero só uma. Eu nunca vou querer só uma sandália. Segundo, é que eu tenho meu cartão para uso, mas eu quero gastar o dinheiro dele, entendeu? E aí esse dinheiro que tá lá é nosso, é ele que vai dizer se pode ou não pode. E nesse dia, por um acaso, o Gi disse, amor, não vai. A gente tinha uma viagem para os Estados Unidos programada, dali a 3 meses, e ele tinha programado que a gente ia gastar lá, ia trocar guarda-roupa lá, tudo lá. O que acontece? Ele falou, não vai dar. A gente já fez uma programação, e eu ainda tentei. Ele falou assim, deixa então para o mês que vem. Aí elas estavam ouvindo e eu Suas amigas piraram. Eu advoguei a ideia, amor. Número 36, é lançamento. Não vai durar até o mês que vem. Ele falou, então você vai ficar sem a sandália. E eu falei, ok. Beijei e continuei a comer. Elas falaram assim, o que a gente acabou de ver aqui? Pelo amor de Deus, me explica o que a gente acabou de ver. Eu falei, a gente acabou de ver que lá em casa tem quem manda e quem tem que obedece. Tem o presidente e tem o vice-presidente. Tem quem cuida das finanças, entendeu? E quando ele diz não, sabe, é não. Eu tenho 1000 outras sandálias lá em casa que eu já ganhei. E me lembrou a história de uma paciente que eu atendi uma vez, que ela queria muito um homem provedor, cuidasse, protegesse, essa história toda. E ela conheceu um homem. E ela se encantou por ele, marcaram de sair, ela dizia sempre que eu quero um homem que seja provedor. Ela também tinha o dinheiro dela, tudo, mas eu quero que cuide de mim, que me proteja, e saíram para jantar. E aí no outro dia, quando ela voltou, ela contou que na hora que ele foi, ela na inocência dela, tadinha, ela disse que a hora que chegou a conta e ele pegou a conta para pagar, ela tirou a conta da mão dele, segurou e disse assim, ei, eu tenho a minha independência. Foi lá, pegou o cartão e falou, divide aqui, né? Então, naquela hora, ela queria tanto esse homem que cuidasse, que provesse, que... Se for mesmo um homem que... Porque normalmente, um homem provedor, um homem que é líder, ele já sabe o que ele quer. Ele nunca mais vai sair com ela. Exato. Porque se eu não quero uma mulher que ainda vou ter que ensinar pra ela o que é obedecer, ela acabou de perder. Ali ela bloqueou o desejo dela de ter um homem provedor, né? Sabotou. Porque, na verdade, ela não teve antes disso, né? Ela certamente não teve exemplo. Ou não. Se teve, fez tudo errado, né? Quis exatamente o contrário. Porque as mães, é muito comum isso na clínica. As mães de adolescentes falam assim, estuda pra você não viver o que eu tô vivendo. Uhum. Qual que é a mensagem subliminar? Seja independente, né? E essa é, de novo, a orientação única do Éden que Deus está pedindo pra gente, né? Aprenda a ser dependente. Aprenda a confiar em mim. Isso é cristianismo. É diferente do que o mundo oferece. Exatamente. Quando eu falo com meu marido, eu tenho uma estratégia total para falar com ele. Ótimo. A minha estratégia Isso é inteligência. Eu tenho uma estratégia. Eu sempre, se eu quero falar algo, pedir algo, colocar algo, primeiro, eu vejo como foi o dia dele. Se tá tudo bem, Exato. né? Às vezes ele chega muito, né, nervoso, aconteceu alguma coisa, aí eu vou ali, não, então eu espero ele tá bem, tá. Aí a gente comeu, né? Aí quando eu pergunto, quando eu peço, eu sempre falo como eu tô me sentindo primeiro, digo pra ele que aquilo tem importância pra mim, pergunto como ele se sente e se faz sentido pra ele. Então eu sempre finalizo com uma pergunta. Eu nunca chego dizendo, eu quero isso, é daquele jeito, você tem que fazer assim. Então eu sempre digo, meu amor, aquilo que você fez, eu me senti desse jeito, faz sentido pra você? O que você acha de você não falar de novo assim? Tudo bem? Porque quando eu finalizo com a pergunta, eu tô dando pra ele a última palavra. Dele dizer, certeza. Tudo bem? Ou não foi legal. Tá bancando a liderança. Né? Eu tô deixando, por mais que eu coloque todo o meu sentimento ali, mas eu tô deixando pra ele a última palavra. A gente tem esse poder, mas muitas mulheres não conseguem usar isso de um jeito que seja bom para o matrimônio, né? E acaba fazendo diferente. O contrário, né? Exato. O mundo ensina a gente rivalizar. O mundo ensina a gente contradizer. Porque o diabo, se Deus falar que é homem com mulher,
O diabo vai falar que é mulher com mulher, homem com homem. Isso. O diabo, ele vai na antítese, né? É. Exatamente. Ele vai fazer o caminho contrário, É. né? Se ele fala que mulher se submete, ele vai falar mulher manda. E vai deixar o homem se submeter. Ou seja, ele é sempre do contra. Uhum. E a gente precisa estar atenta. Qual a árvore que a gente está comendo? Isso. Todos os dias, o tempo todo. Isso. O que você, Geisa, pra gente... É interessante, né? Como passa rápido. Obrigada. O que você pode colocar para essas... Porque quem tá assistindo a gente são mulheres. E muito provavelmente mulheres que são casadas ou querem um matrimônio. Porque eu vejo muito que no final, até aquelas mulheres que elas não entendem essa hierarquia, elas querem viver isso, Querem sabe? viver. Né? Querem. Como você coloca para essas mulheres, se você puder deixar isso, esse primeiro passo? Vamos colocar uma mulher que é casada e que vive essa loucura, tá tudo contrário. Como é que essa mulher faz para parar e eu preciso fazer certo? A primeira coisa é ter Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Ele é uma pessoa, ele não é uma religião. Ele é uma pessoa que ele tem boca e fala. Você tem ouvido e ouve. Se honestamente você chegar agora, nesse exato momento, e você disser assim, Deus, eu quero te conhecer. Ele vai se revelar a você. E depois que você for cheia dele, é que todas as outras coisas nos virão. Entendeu? Primeiro você vai entender que existe um amor que é perfeito, constante, que é inalterável. O amor de Deus não varia de acordo com o que a gente faz, nem com o que a gente deixa de fazer. É um amor que não muda. É uma fonte inesgotável. Nunca mais você vai precisar de amor de mais ninguém. Só aí já resolve a sua vida. A psicologia define a gente como nós nascemos para amar e ser amadas. Quando você descobre onde está sua fonte de amor inexaurível, você não precisa de mais nada. Porque você já se torna uma pessoa plena, completa. A partir daí, é tão fácil ceder. Exato. Tão fácil. É tão fácil saber negociar. É tão fácil aprender a falar. É tão fácil aprender a viver, a ser feliz. Tudo fica mais fácil. É tão mais fácil Né? ser feliz do que infeliz. Eu vejo também que aquela mulher que entrega a sua vida para o Senhor, ela não se torna 100% disponível, né, para esse, deixa eu tentar explicar. Essa mulher que ela primeiro Deus e depois o marido, é como se esse marido, ele o tempo todo estivesse conquistando essa mulher, porque ele sabe que ela é primeiro de Deus. Se ela demonstra ser primeiro do marido, é até uma dependência emocional. Então, eu creio que esse homem olha e diz, peraí, essa mulher ela é primeiro de Deus, eu preciso conquistá-la sempre. Porque primeiro ela é de Deus, depois ela é minha. Vou cuidar disso porque ela vale muito. A definição que você leu no começo. A definição da mulher virtuosa é que o valor dela excede o de muitas joias. Isso. O homem não observa a mulher pelo que ela faz. O homem é conquistado pelo valor, porque a mulher é. Entendeu? Sim. Se eu vendo a ideia, ou mostro a ideia, de que eu sou uma joia raríssima, quem vai querer te perder? Exato. Ele não vai encontrar essa joia em qualquer lugar. Ele vai estar sempre querendo conquistar e reconquistar e cuidar e amar dessa joia que é primeiro de Deus e depois Porque você dele. vale muito, entendeu? Porque é muito bom estar do seu lado. É muito bom, meu Deus. Eu lembro, nos finais do dia, o dia antes de chegar em casa, ele sempre liga. Nesses happy hours, por exemplo, é muito comum o marido ligar. Você ainda não tá em casa, você ainda não pegou os filhos, eu já cheguei, é assim que os maridos ligam. O Gi liga, amor, cheguei em casa numa saudade de nós dois. É gostoso, Nessa né? hora eu quero levantar e falar, ó, nosso assunto já acabou, tô indo, entendeu? Olha a Você sabe que diferença. essa ideia da gente se valorizar, né, ter esse valor. Eu tive uma revelação sobre esse amor próprio, sobre Uau. ter
o que é o amor próprio, e veio através do Espírito Santo, quando eu entendi que eu tenho que me amar, porque Deus me amou tanto a ponto de mandar o filho dele para morrer por mim, e se fosse só eu, ele mandaria também, que eu preciso me amar depois disso. É bom me amar, é gostoso me amar, porque o meu preço foi muito caro. Sabe, avalizo 100% essa afirmação. Eu preciso chegar nesse ponto de saber o quanto eu sou importante para Deus. Mas depois tem um segundo momento em que eu preciso também saber o quanto Jesus é muito mais importante que eu. Porque no Antigo Testamento, a Bíblia manda a gente amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus, a Bíblia manda a gente amar o outro do jeito que Jesus ama. E o jeito que Jesus ama é a ponto de morrer pelo outro. Então, no mesmo momento que eu preciso aprender a saber quem eu sou e me amar acima de todas as coisas, eu preciso saber que eu sou de Jesus e que por Jesus eu posso ser ninguém. Desde que eu seja um veículo para o outro chegar a ver Jesus. Paulo dizia assim, uma coisa eu faço, entendeu? Eu procuro de todas as maneiras, de todas as formas, levar o evangelho. E eu faço de tudo para com todos, para saber se de alguma forma eu estou mostrando Jesus de verdade. E muitas vezes o de alguma forma para o seu marido é obedecendo. Poderoso. Muitas formas para o seu filho não é dando uma bronca, é chegando, sentando com ele e falando assim, filho, vem cá. Mamãe quer confessar que ela exagerou. Mas a partir de hoje vai fazer diferente. Entendeu? Entendi. Poderoso demais. Geisa, que papo gostoso. Eu também amei. Que Pode me incrível. chamar muitas outras vezes. Eu fiquei muito feliz da sua presença aqui. Obrigada. Né? Eu penso que quanto mais nós conseguirmos ajudar essas mulheres a entenderem sobre o matrimônio real que Deus quer para nós, né? Nós estamos tentando contribuir um pouquinho daquilo que Jesus pediu, que é ir falar sobre ele. Acredito. Né? Então, eu sou muito feliz no dia de hoje. Agradeço a Deus por você ter vindo aqui, viu? Meninas, esse foi o Pod Fica de hoje. Eu acho que foi mais do que as nossas expectativas aqui. E depois eu quero que vocês comentem. Eu vou deixar também o @ da Geisa aqui, para quem quiser entrar em contato com ela, tá certo? Eu agradeço muito a Deus e agradeço muito vocês que estiveram aqui com a gente. Beijos e até o nosso próximo episódio.